Paz, boa noite, tudo bem? Estamos aqui novamente para aprendermos um pouquinho mais da palavra de Deus. Eu gostaria de orar com você, amém? Maravilhoso Pai, eis-me aqui, Senhor, diante da Tua presença. Espírito Santo de Deus, eu me coloco rendida em Tuas mãos, para que, como vaso em Tuas mãos, o Senhor me encha da revelação da Tua palavra, da autoridade e do poder que é em Ti, para que possamos estudar a Tua palavra juntos e ela venha como flecha rumo aos nossos corações, à nossa mente, para sermos transformados por Ti e vivermos a verdadeira palavra. Assim, Senhor, eu peço a Tua direção e me rendo plenamente a Ti. Esteja aqui conosco, Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus. Amém. Eu gostaria de ler aqui e a pergunta de hoje é: você conhece a voz do seu pastor? E aí eu gostaria de ler aqui com você. Jesus, o pastor verdadeiro. Jesus disse: eu afirmo a vocês que isto é verdade. Quem não entra no curral das ovelhas pela porta, mas pula o muro, é um ladrão e bandido. Mas quem entra pela porta é o pastor do rebanho. O porteiro abre a porta para ele e as ovelhas reconhecem a sua voz, quando ele a chama pelo nome, e ele as leva para fora do curral. Quando todas estão do lado de fora, ele vai na frente delas e elas o seguem porque conhecem a voz dele. Mas de jeito nenhum seguirão um estranho. Pelo contrário, elas fugirão, pois não conhecem a voz de estranhos. Jesus fez esta comparação, mas ninguém entendeu o que ele queria dizer. Então Jesus continuou: eu afirmo a vocês que isto é verdade. Eu sou a porta por onde as ovelhas passam. Todos os que vierem antes de mim são ladrões e bandidos, mas as ovelhas não deram atenção à voz deles. Eu sou a porta. Quem entrar por mim será salvo. Poderá entrar e sair e achará comida. O ladrão só vem para roubar, matar e destruir, mas eu vim para que as ovelhas tenham vida e a vida completa. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Um empregado trabalha somente por dinheiro e ele não é pastor, e as ovelhas não são dele. Por isso, quando vê um lobo chegando, ele abandona as ovelhas e foge. Então o lobo ataca e espalha as ovelhas. O empregado foge porque trabalha somente por dinheiro e não se importa com as ovelhas. Eu sou o bom pastor, assim como o Pai me conhece e eu as minhas ovelhas e elas me conhecem. Tenho outras ovelhas que não estão neste curral. Eu preciso fazer essas também, e elas ouvirão a minha voz. Então elas se tornarão um só rebanho com um só pastor. O Pai me ama porque eu dou a minha vida para recebê-la outra vez. Ninguém tira a minha vida de mim, mas eu a dou por minha própria vontade. Tenho o direito de dá-la e de tornar a recebê-la, pois foi isso que meu Pai me mandou fazer. Essa palavra, ela é maravilhosa porque ela nos deixa claro que, conforme a palavra de Deus diz, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. E ninguém pode ir ao Pai senão através do Filho. E aqui ele está deixando claro que o bom pastor é ele, né? E aí ele fala assim, ó: eu afirmo a vocês que é verdade. Quem não entra no curral pela porta, e aí o que significa isso? Aqui ele está dizendo, mas aquele que pula o muro é um bandido ou ladrão. Então, todo aquele que se diz ter Jesus, não sendo Jesus a porta, né? E aí, como eu posso te explicar isso? A gente vê inúmeras religiões
que citam o nome do Pai, mas Jesus não é a porta, né? Então tem inúmeras pessoas até chegar a Jesus, né? Só que aqui Jesus está dizendo assim, ó, mas aquele que pula o muro é um bandido ou ladrão, mas quem entra pela porta é o pastor do rebanho. Então Jesus aqui, o porteiro abre a porta para ele, as ovelhas abrem a porta, o porteiro abre a porta para ele, as ovelhas reconhecem a sua voz quando eles a chamam pelo nome e as leva para fora. Então aqui Jesus é a porta de entrada para o céu. Jesus é a porta para a solução de qualquer problema na sua vida. Jesus é a solução porque ele cuida das ovelhas dele e as ovelhas dele ouvem, tá dizendo aqui, ó, ouvem a voz e reconhecem a voz do seu pastor. Então, como que você vai reconhecer a voz do seu pastor? Como que você vai reconhecer a voz de Jesus? Quando você o aceitá-lo de verdade, porque assim foi o apóstolo Paulo, né? O Saulo, que antes perseguia o povo cristão pela religião, né? Quando ele ouviu a voz de Jesus, chamando ele ali na estrada de Damasco, ele perguntou, quem é que fala comigo? E aí o que Jesus falou? Saulo, Saulo, sou eu, Jesus, aquele a quem tu persegues. Então, a partir do momento que Saulo, né, que se tornou Paulo, ouviu a voz de Jesus, em nenhum momento ele se desviou do caminho. A gente viu que Paulo passou por grandes tribulações, Paulo apanhou, Paulo foi humilhado, Paulo foi preso, Paulo sofreu, inclusive até preso e depois morreu decapitado. Mas ele ouviu a voz de Jesus. E em nenhum momento ele oscilou no caminho, ele entrou pela porta, ele ouviu a voz e aceitou Jesus. E aqui ele diz, aquele que me conhece o pastor, ouve a minha voz. Não segue, né? E aí ele fala assim, ó, mas de jeito nenhum seguirão um estranho, pelo contrário, elas fugirão, pois não conhecem a voz de estranhos. Então, tudo aquilo que te oferecem, citando Jesus, que não é o próprio Jesus a porta, não é ele. Não é ele. E aqui ele deixa bem claro. Jesus fez essa comparação, mas ninguém entendeu na hora. E aí o que ele fala aqui, ó? Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Eu sou a porta por onde as ovelhas passam. Eu sou ovelha, você é ovelha. Jesus é o bom pastor. Então ele fala, eu sou a porta e todos os que vierem antes de mim são ladrões e bandidos. Mas as ovelhas não deram atenção à voz deles. Eu sou a porta. Ele fala novamente. Quem entrar por mim será salvo e poderá entrar e sair e achará comida. Então, o que Jesus fala aqui? Que tudo que não for ele sendo a porta de entrada, não é válido, é ladrão e bandido. Então, tá usando o nome, né, supostamente citando Jesus, mas de forma enganosa, é bandido e ladrão. Porque Jesus fala, eu sou a porta, tem que entrar por mim. Como que é entrar pela porta? Senhor Jesus, eu te aceito como meu único e suficiente Salvador. O Senhor é o Deus da minha vida. O Senhor é a porta de entrada para a minha eternidade nos céus. Ponto. Finish. Então, ele está dizendo aqui. Daí ele fala assim, ó, o ladrão vem só para roubar, matar e destruir. Mas eu, o pastor chamado Jesus, vim para que as minhas ovelhas tenham vida e uma vida em abundância, uma vida completa.
Então, quando você entra pela porta verdadeira, que é Jesus, ele vai te conceder essa vida abundante, essa vida completa. Aqui ele não diz, né, nesse capítulo em si, mas conhecendo a Bíblia, ele fala: passaremos por lutas e tribulações. Porém, Jesus é a porta. E aí ele continua aqui, ó: eu sou o bom pastor dá vida pelas ovelhas. Jesus deu a vida por mim e por você. Se você perguntar para qualquer outra pessoa que usa o nome de Deus dentro de qualquer outra religião, né, vamos colocar religiões, ninguém deu a vida por você. Buda não deu a vida por você, Maomé não deu a vida por você, Allan Kardec não deu a vida por você, Ellen White não deu a vida por você, né, quaisquer que sejam, não deu a vida por você. Aqui ele diz assim, ó: eu sou o bom pastor dá vida pelas ovelhas. Um empregado trabalha somente por dinheiro, ele não é o pastor. E as ovelhas não são dele. Por isso, quando vê um lobo chegando, ele abandona as ovelhas e foge. Então o lobo ataca e espalha as ovelhas. E aí o que é esse lobo? Por quê? Porque aquele que diz que ama você, que é o seu pastor, pode te abandonar a qualquer momento. Pode te abandonar a qualquer momento. Eu mesma fui vítima dessa situação. Eu cresci numa igreja religiosa, numa igreja onde, né, tem o nome de Deus, mas a forma do pastor tratar as ovelhas não era por amor. Ele não dava a vida dele pelas ovelhas. Ele dava pelo status, pelo o eu dele, por tudo, né? Menos como Jesus fez. Então significa que aqui, né, ele está dizendo o quê? Eu dou a vida pelas ovelhas. O pastor que, né, trabalha por dinheiro, se coloca numa profissão dessa por dinheiro, sem ter o chamado, ou qualquer quem, não importa quem seja, que use o nome de Deus, né, que não dê a vida pelas suas ovelhas, não é um bom pastor. Porque o bom pastor, ele deu a vida. E quem deu a vida por mim e por você foi Jesus. Então aqui ele diz: eu sou o bom pastor, e assim como o Pai me conhece, eu conheço o Pai. Assim também conheço as minhas ovelhas. E elas me conhecem. Então você sabe quem é o Salvador da sua vida. Você sabe quem é o seu pastor quando você aceita Jesus na sua vida. Você sabe quem é ele de fato. Porque tudo que vai fora dessa palavra, porque aqui Jesus está dizendo: eu sou a porta, eu sou o pastor. Aquele que não entra na porta através de mim não é minha ovelha. A ovelha é aquela que entra pela porta certa, aceita Jesus como seu Salvador e sabe que ele é o único caminho. Eu sou o caminho, eu sou a verdade e a vida. Ninguém pode ir ao Pai senão através do Filho. Tanto é que ele fala assim, ó: assim como o Pai me conhece, eu conheço o Pai. Assim como conheço as minhas ovelhas, elas me conhecem. Por que a gente conhece a voz de Jesus? Porque a gente aceitou ele como nosso Salvador, como o nosso bom pastor. Por isso que a gente conhece a ovelha. De quem é nosso dono? Nós temos um dono, chama Jesus o Cristo, o Salvador. Por isso que a gente ouve a voz dele. E como ouvimos? Através da sua palavra, conhecendo a sua palavra, conhecendo quem ele é, conhecendo os seus mandamentos, conhecendo de fato e tendo intimidade com ele. Porque Paulo nunca mais se desviou do caminho. Porque ele ouviu a voz de Jesus, ele sabia quem era Jesus. E agora que Jesus está morando com o Pai no céu, porque aqui logo depois ele vai falar que ele deu a vida, morreu de livre e espontânea vontade,
mas ele também tinha todo o poder ali dado pelo Pai da ressurreição. Ele está à destra do Pai hoje. Mas quem ele deixou para nos guiar aqui na terra? O Espírito Santo. E é essa voz doce, sutil, suave do Espírito Santo que nos guia o tempo todo. É aquela vozinha que você fala, não é nada não. Não é aquela vozinha que você ignora. É aquela vozinha que você questiona, né? E aqui, ó, dando continuidade, ele diz assim, ó. Eu estou pronto para morrer por elas. Tenho outras ovelhas que não estão neste curral. Por quê? Porque existem diversas religiões que usam o nome de Deus ou de Jesus. Mas ele não está ali porque ele não é a porta. E aí ele fala, e essas ovelhas também eu quero para mim. Eu quero, porque ele fala assim, ó, tenho outras ovelhas que não estão neste curral. Eu preciso trazer essas também, e elas ouvirão a minha voz. Então elas se tornarão um só rebanho com um só pastor. Não existe outra possibilidade de pastor senão Jesus. Fora disso, ladrão e bandido. A palavra está dizendo, é ladrão e bandido, porque Jesus é a porta. E se não for por ele, não sou eu que estou dizendo, é a palavra de Deus, é a palavra. E aqui não há sombra de dúvidas ou variações. A palavra de Deus é sim, sim, não, não. Fora disso, procedência maligna. O que o ladrão veio fazer? Roubar, matar e destruir. E aí você olha para a sua vida. Como que está a sua vida diante do Pai? Satanás tem entrado na sua vida, ele bate na porta do seu coração e fala, posso entrar? Ou ele vai chegando com os pés no seu peito, arrebentando tudo e destruindo sua vida? Porque essa é a função do bandido. Matar, roubar e destruir. Então, quem você tem deixado destruir a sua vida? Acabar com a sua sanidade mental, tirar a sua paz, roubar aquilo que é teu. Aqui Jesus está dizendo, eu sou o bom pastor. Se você entrar pela porta que Jesus abre, Jesus foi aquele que abriu a porta para nós, para Deus, através de Jesus. Se você entrar por essa porta, você passa a fazer parte desse curral. Aqui diz, essas ovelhas, eu dou a vida por elas, eu cuido delas, eu morro por elas. Isso foi o que Jesus fez por mim e por você. E aí ele diz mais o quê? Que existem outras ovelhas, as quais ouvirão a voz de Jesus. E aí se tornarão, virão para esse rebanho. Isso, e só terá um só pastor. Quem é o único pastor que nos dá acesso ao Pai? Jesus. E aí aqui ele continua, o Pai me ama porque eu dou a minha vida para recebê-la outra vez. Ninguém tira a minha vida de mim, mas eu a dou por minha própria vontade. Jesus escolheu morrer por mim e por você. A gente não tinha saída depois do pecado de Adão e Eva. Mas ele falou, eu, Pai, dou a minha vida pelas ovelhas. E ele morreu por mim e por você. Por isso que ele é a porta. Porque aqui está dizendo que ele tem o poder de dar a vida e voltar a viver. Que ele fala, ó, ninguém tira a minha vida de mim, mas eu a dou por minha própria vontade. Eu dou e torno a recebê-la, porque foi isso que o meu pai mandou eu fazer. Ele obedece ao Pai. O segredo disso tudo aqui é obediência. Como que você vai ouvir a voz e reconhecer a voz do seu pastor? Através da obediência. Qual obediência, Tati? A obediência da palavra. Existe um só pastor. E aí, se você ouve a voz desse pastor, entra pela porta certa. A porta certa tem um nome. Jesus Cristo. E aí, quando você entra pela porta certa, você tem um dono. Alguém que dá a vida por você e transforma a tua história. E aí ele continua aqui.
tenho o direito de dá-la e tornar a recebê-la, pois foi isso que meu Pai me mandou fazer. Então, o que Jesus fez? Ele deu a vida por mim e por você, porque aqui ele está dizendo, eu sou o bom pastor, que dou a vida pelas minhas ovelhas. E aí é importante você refletir, qual voz eu tenho ouvido? Ou vozes, porque as vozes aqui, que não é do pastor, é de bandido e ladrão. Então, que você tenha plena consciência de que a palavra está sendo clara. E ele está dizendo assim, eu amo você, por isso eu escolhi dar minha vida por ti. Para que você tenha um dono, para que você tenha um pastor por quem possa dar a vida por ti. Jesus quer dar a vida dele por você também, porque ele já morreu na cruz, ele já ressuscitou, mas eu o tenho. Por quê? Porque eu entrei pela porta certa. Eu aceitei Jesus como meu único e suficiente Salvador. E é a voz dele que eu ouço. É a voz dele que eu sigo como ovelha. E ele me conhece, porque ele conhece as suas ovelhas. Você é conhecido pelo seu pastor? Não estou falando pastor, né, da nossa igreja. O pastor chamado Jesus. Então, que você possa refletir nesta palavra, sabendo que existe uma única porta, um único rebanho, um único pastor, e o nome dele é Jesus. E ele está disposto a mudar a sua vida, a transformar a tua história, a te fortalecer diante das dificuldades e das tribulações, te fazer um vencedor, porque aqui ele diz, ó, eu vim para que as ovelhas tenham vida e vida completa, vida em abundância, além do que elas possam pensar ou imaginar. Foi para isso que o pastor veio, para que nós pudéssemos ter esta vida abundante. Então creia tão somente. Se você ainda não aceitou Jesus como seu Salvador, faça essa oração agora comigo. Amém? Senhor Jesus, eu te aceito como meu único e suficiente Salvador. Se torna hoje o pastor da minha vida, o pastor da minha história, aquele que me levará diante das dificuldades da vida, mas que me defenderá, que dará a vida por mim. Senhor Jesus, escreve meu nome no livro da vida e me torna sensível à tua voz. Me ensina a buscar a ti na tua palavra, investir tempo contigo para eu conhecer cada vez mais a tua voz, te ouvir, te obedecer, como o Senhor me conhece, porque agora eu faço parte do teu rebanho. Eu tenho um dono, eu tenho um pastor que dá a vida por mim. Amém? Então que Deus te abençoe, que Deus entre na tua vida e mude a tua história. Porque quando você aceitar Jesus, que é o bom pastor, na tua vida, tudo mudará. Tudo mudará. Não importa qual seja a situação que você se encontra. Pode ser de dor, pode ser de desespero, pode ser de doença, não importa. Você sentirá a paz que excede todo entendimento. Você sentirá a real presença do Pai contigo. Porque você sabe que você não está mais só. Ele está cuidando de ti. Amém? Então que Deus abençoe a tua vida e você possa se decidir, você ainda que não faz parte desse rebanho, que está entrando por outras portas, as quais aqui a palavra diz que aquele que pula o muro é bandido, é ladrão, né? Então, a palavra diz, entre pela porta certa, que é Jesus, o Salvador. Amém? Então que Deus te abençoe.